Fala galerinha, tudo bem com vocês? Se não estava, agora vai ficar. Roda a vinheta aí! Pra você que estava reclamando que o livro de Jó era só lamúria e tal, eu trago uma boa nova. Nessa semana o nosso estudo será cheio de cor, cheio de alegria, cheio de esperança. Eu sei que você andava atormentado, pessimista, angustiado com a situação de Jó. Pois é, eu também, mas calma. Tudo tem uma solução. O entusiasta britânico William Hetzel, ele escreveu o seguinte: o homem é o único animal que ri e chora, porque é o único que se impressiona com a diferença que há entre o que é e o que deveria ser. Certamente, a frustração dos sentimentos que definem a humanidade. Não era pra ser assim, mas infelizmente é. Lide com isso. Lide com isso, lide com isso, lide. Mas cristão, que é cristão mesmo, enxerga de longe isso e ele espera pelos dias melhores que de fato virão. E Jó era assim, um cara otimista, mesmo numa situação das mais pessimistas. Agora vamos combinar, né? A situação conspirava contra Jó. Os amigos dele eram daquele tipo que dá vergonha alheia, sabe? Aquele amigo assim e tal. Pois é, aqueles amigos que é melhor você nem pedir pra descer pro play que eles vão atrapalhar tudo. A Bíblia fala aí, chega até a ser engraçado. Lá em Provérbios 17, verso 28, diz assim: até um insensato se passará por sábio, se ficar quieto e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Provérbio 17 diz que para alguns ficar calado é uma bênção. Não foi o caso com os amigos de Jó. Como a gente viu nos estudos anteriores, os parças de Jó não foram tão parças assim. E só deram conselho furado pro coitado, insinuando que aquele perrengue todo era culpa dele. Mas você acha que Jó deixou isso por menos? Não, deixou não. Ele passa boa parte do livro rebatendo essas críticas. No capítulo 13 do livro de Jó, ele dá um show. Ele reage, chegando até a dizer que os seus amigos não valem nada. Pois você quer ser tudo e não é de nada. E Jó ainda diz que eles sim seriam punidos por Deus por falarem tanta besteira em nome dele. E ele conclui dizendo que se eles se calassem, seriam de fato, enfim, finalmente sábios. Mas eles estavam merecendo. Além de estarem falando mentiras sobre Jó, eles falaram mentiras sobre Deus. Isso é grave. Usar o nome de Deus para falar besteiras é algo muito grave. Tanto é que no final do livro, lá no capítulo 42, Deus repreende os amigos de Jó. Mas eu acho que eu tô dando um spoiler aí. E Jó devolveu os conselhos com toda a propriedade. Quem mandou eles terem a língua tão grande? Eles podiam ter dormido sem essa. Galera, desde o início dessa temporada, a gente tem visto que Jó ele tinha esperança, mesmo quando a situação não ajudava. Ele sofreu muitas perdas e quando ele pensava que não podia piorar, vinha aquela enxurrada de tragédias. Já parou pra pensar se você numa situação dessa ainda estaria com o coração cheio de esperança? E eu falo por mim, eu não sei como eu ia reagir numa situação dessas, que situação, que perrengue. Mas Jó não jogou a toalha. Mesmo lamentando, questionando Deus e ainda chorando baldes, ainda assim, ele foi adiante. O que ele tinha? Fé. E nada mais, nada menos que isso. Tanto é que no auge do sermão que ele dá para os seus amigos, ele fala uma das frases mais bonitas do livro. Está lá no versículo 15, ele diz assim: ainda que Deus me mate, nele eu esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Jó era um lutador, ele era um brasileiro que não desiste nunca. Baita declaração de fé. E Jó continua no discurso. No versículo 16 ele diz assim, ó: também ele será a minha salvação. Porém, o hipócrita não virá perante ele. Mesmo se Jó morresse, ainda assim, ele cria que teria de Deus a salvação. Estranho, né? Afinal, salvação é a libertação da morte, não sou estranho isso? Agora, pensa junto comigo. A morte, pelo menos para os salvos, ela é um descanso, é uma pescada, seguida por um despertar. No caso, a ressurreição para a vida eterna. Essa não tem sido a nossa esperança? Pois é. Milênios atrás era isso que Jó esperava e sem ter ainda a Bíblia inteira como inspiração como nós temos hoje. Eu imagino também que Jó não deveria ter aquele entendimento profundo sobre o sistema de sacrifícios. Até porque não tinha tabernáculo, não tinha cruz, mas ainda assim Jó fazia sacrifícios por seus pecados e pelos pecados dos seus filhos antes deles morrerem. Jó acreditava numa salvação e de fato fazia tudo o que podia para tê-la. Jó tinha esperança porque seguia e servia a um Deus de esperança. Esperança, que palavra, que conceito, a capacidade de esperar por algo ou alguém. Eu sei, até confesso que de uns tempos pra cá a gente só fala de esperança. É livro de esperança, é música de esperança, é culto de esperança, canal de esperança. Mas como seria diferente? A Bíblia transborda do início ao fim esse tema. Antes mesmo do nosso mundo já ser criado, já havia salvação, já havia provisão, já havia um plano de redenção. E isso não é novidade para ninguém. Como cristãos, nós temos muito pelo que esperar e em quem esperar.
Existimos em um mundo criado por Deus, que também nos criou e nos ama a horrores, que nos redimiu, que ouve as nossas orações, que intercede por nós e que jamais nos abandonará. E que com certeza Ele nos trará de volta da morte. Não como os zumbis aí, The Walking Dead, lá não sei o que, não, mas ressuscitados. E nos dará a vida eterna, não como almas penadas, mas como filhos salvos e restituídos por Deus. É ou não é, minha gente? É sim. E bora relembrar tudo que estudamos. Vamos lá nos tópicos. Primeiro, Jó teve esperança, mesmo quando tudo conspirou contra ele. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Com exceção de Deus, tudo conspirou. Mas Jó permaneceu fiel, preparado inclusive para morrer. E sem descrer em Deus. Top, né? Segundo, ao conversar com alguém que está sofrendo, não haja feito os amigos de Jó. Escolha fazer os discursos de motivação, de esperança, de otimismo. Terceiro, a fé é irmã da esperança. E nós somos o povo da esperança em tese. Está na hora de deixarmos esse sentimento crescer no nosso peito. Quarto, a Bíblia está lotada de promessas de esperança. Já percebeu? Se não percebeu, está na hora de fazer um ano bíblico e conhecer melhor o texto sagrado. Porque saco vazio não para em pé. Sabe aquela frase, a esperança é a última que morre? Pois é. Jó levou essa frase muito a sério, até as últimas consequências. Ele podia morrer, mas a esperança continuaria em pé, além dele, além daquela fase triste que ele estava vivendo, além daquele momento isolado na história. A esperança iria além até mesmo da própria existência de Jó. Aprenda com Jó, nessa vida tudo tem um motivo e tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Eu sei que isso não chega a mudar a sua situação, não é verdade? Mas a vida é assim mesmo, doida, maluca, estranha. E no mundo a Bíblia diz que você terá aflições, aflições mesmos. Mas levanta a cabeça, meu irmão, porque Jesus venceu o mundo e se Ele venceu, você pode vencer também. E isso não porque você consegue vencer sozinho, mas porque você está ligado à força daquele que é onipotente. Por isso, não tenha medo, não duvide, não desanime. Afinal, se Deus é por você, quem será contra você? Bem, galera, por hoje é só. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, comente e, é claro, viva com esperança, hein? Beijo do gordo, até semana que vem!